Então, seguindo aqui o nosso raciocínio, existe também, pessoal, a figura do usucapião especial indígena, está prevista na Lei 6.001 de 73. É uma modalidade de usucapião prevista no artigo 33 do Estatuto do Índio, né? O requisito é uma área no máximo de 50 hectares, uma posse com ânimos domínio, uma pacífica, realizada por um indígena por 10 anos. E aí, nessas hipóteses, pessoal, quem são, né, esses indígenas? Existe um índio isolado, que vive em grupos desconhecidos ou de que se possuem pouco em vagos informes por meio de contatos eventuais com elementos de comunhão nacional. Existem os índios em vias de integração, quando em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam a maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam práticas diferenciadas. Índios integrados, quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem seus usos, costumes e tradições. Mas não interessa qual é o tipo de índio, se integrado ou não, ele pode adquirir a área por meio de usucapião especial, essa modalidade, né, usucapião especial indígena, o que visa, na verdade, proteger a sua própria condição de indígena, tá? E aí os requisitos é uma área de, no máximo, 50 hectares, uma posse mansa pacífica por 10 anos exercida por indígena. Da mesma forma, não se exige aqui a boa-fé, o justo título ou a posse justa, porque é uma presunção da sua existência. Aí, pessoal, a gente tem a figura da usucapião imobiliária administrativa. Antes, né, a gente tinha a figura da Lei 11.977 de 2009, que era conhecida como a Lei Minha Casa Minha Vida. Essa legislação ela foi alterada pela Lei 3.465 de 2017, que fala da Política de Regularização Fundiária Urbana. É um REURB, na verdade, que se utiliza bastante hoje. E aí, pessoal, essas legislações, a primeira, né, da Lei Minha Casa Minha Vida, ela instituiu a modalidade de usucapião administrativo ou extrajudicial, decorrente dessa legitimação da posse, né, que pode ser realizada, inclusive, por cartório de registro de imóveis, dispensando demanda judicial. Isso se aplica, óbvio, hoje. O próprio CPC traz para nós uma modalidade inteira, né, que introduziu na Lei de Registros Públicos, inclusive, essa possibilidade de usucapião extrajudicial em qualquer das suas modalidades, tá? E aí, pessoal, com o REURB, né, essa legitimação da posse passou a ser definida como um ato do poder público, na verdade, destinado a conferir um título por meio do qual essas pessoas, né, a posse decidida por determinadas pessoas fosse reconhecida como um objeto dessa política do REURB. E que essa posse, a partir do seu reconhecimento, depois de 5 anos da sua utilização da coisa, será convertida, então, em direito de propriedade. Vai ter um título de domínio. E isso é automático, a pessoa não precisa fazer nada. Esse é o entendimento dessa regularização fundiária. Então, na verdade, aqui se dá a identificação dos ocupantes, do tempo de ocupação, da natureza da posse. E depois de 5 anos dessa realização dessa identificação dessas pessoas, né, essas pessoas terão, então, o direito reconhecido, o direito de propriedade reconhecido para elas. Então, essa legitimação da posse e a consequente usucapião administrativo, então, estão previstos agora nos artigos 25 e 27 dessa legislação, que é no momento, então, que eles identificam os ocupantes, o tempo de ocupação, a natureza da posse, qual é o direito, né, que elas exercem sobre aquele bem, para eventualmente converter isso em direito real de propriedade no futuro. Essa legitimação de posse pode ser transferida por causa mortes ou autos intervivos, então é possível essa transmissão dessa legitimidade da posse. E, obviamente, não vai se aplicar essas regras aos imóveis encontrados em área de titulação do poder público, né? Não se aplica porque se trata de bem público daí, né? Além disso, pessoal, importante, o artigo 26. Sem prejuízo, eventualmente, dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa pacífica no tempo, aquele em cujo favor for expedido o título de legitimação da posse, decorrido o prazo de 5 anos de seu registro, terá a conversão automática dele em título de propriedade, por meio do usucapião constitucional urbano individual, desde que atendidos os termos e condições do artigo 183 da Constituição Federal. Por que é importante tratar aí disso? Porque antigamente não se falava desse registro automático. Era algo que a pessoa tinha que buscar o cartório para realizar. Hoje não precisa mais. Se eventualmente não estiverem preenchidos os requisitos, né, do artigo 183, mas sim de outras modalidades do usucapião,
também vai ter direito de propriedade diante dessas outras modalidades. Além disso, pessoal, tem algumas situações que eu gostaria de mencionar para vocês em relação à judicialização das ações, né? Em que pese, pessoal, a uso capião extrajudicial exista, né? Ela está prevista na Lei de Registros Públicos, está prevista no Código Civil, no Código de Processo Civil de 2015, existe essa possibilidade de uso capião extrajudicial em qualquer das suas modalidades, né? Se eventualmente não tiver resistência de confinantes, do proprietário do bem, enfim, é possível que se realize isso no prazo máximo de 6 meses, na via extrajudicial. Se não tiver oposição do Estado, da União e do município, da mesma forma. Então, se não tiver oposição de ninguém, esse processo judicial é muito mais célere, muito mais rápido do que um processo judicial em relação à declaração de uso capião, né, de propriedade por meio de uso capião. Mas tem que estar tudo redondo, senão, se não estiver, inclusive, o cartório vai remeter ao juízo competente. Então, assim, ó, quando a gente ingressa com uma ação na justiça, a gente tem que observar algumas situações. O artigo 246 da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, e o 259, traz para nós que todos os confinantes têm que ser citados. Então, todas as pessoas que são vizinhas àquela área que se pretende uso capi devem estar no polo passivo da ação, assim como, obviamente, o proprietário da coisa, ou seus milhares de herdeiros quando eventualmente há o falecimento de uma parte. Por isso, pessoal, que demora tanto esses processos, porque às vezes as partes vêm a falecer e aí tu tem que habilitar todos os herdeiros do processo de partilha dos bens. Então, isso para citar todo mundo é bem difícil mesmo. Além disso, tem que se publicar editais para se dar publicidade de prestação de uso capião que foi promovida, segundo o artigo 259, para ver se tem outros interessados sobre aquele bem. Todos têm que participar. Além disso, pessoal, deve-se notificar a União, o Estado e o município para ver se eles têm interesse naquela área também. Se eventualmente algum desses contestar, esse processo se arrasta. É feito perícia, é para verificar a metragem, tudo isso. Então, eventualmente pode demorar mesmo. Além disso, a ação de uso capião, ela tramita pelo procedimento comum, previsto nos artigos 318 do Código de Processo Civil, inclusive as modalidades de uso capião especiais, que antes tinham uma previsão de serem promovidas pelo rito sumário, que hoje já não existe mais. Então, a gente aplica também esses dispositivos. Além disso, importante mencionar o artigo 47 do CPC, que se trata de uma regra de competência absoluta, que nos casos de uso capião, obviamente, né, ou até as ações processuais que a gente já estudou, aproveitando o gancho, as ações serão promovidas, então, no local de situação da coisa, tá? Isso se trata de competência absoluta. O que mais? E tem mais alguma coisa de ação? Acho que é isso, pessoal. Então, a ação de uso capião. Quem deve demonstrar o lapso temporal, a utilização da coisa por tanto tempo, né? É sempre a pessoa que está pretendendo a declaração de propriedade, né, pessoal? Por favor. Além disso, galera, a gente tem também as modalidades de uso capião de bem imóvel. Vamos lá no slide unidade 3D do Direito Civil. E eu falo para vocês, uso capião de bem imóvel está previsto nos artigos 1260 a 1262 do Código Civil. E olha só o que diz para nós. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirirá a propriedade. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá o uso capião, independentemente de título ou de boa-fé. Aplica-se o uso capião das coisas móveis o disposto nos artigos 1243 e 1244, que tratam, inclusive, sobre a possibilidade de soma de posse. Além disso, pessoal, olha só, a uso capião previsto no artigo 1260 traz para nós o uso capião de bem imóvel ordinária, que, obviamente, os requisitos são posse com animus domini, posse contínua incontestadamente durante 3 anos, justo título e boa-fé. Já a modalidade do uso capião do artigo 1262, deixa eu só conferir, 1261, perdão, trata sobre o uso capião de bem imóvel extraordinário, que só demanda o animus domini, a posse contínua e sem oposição durante 5 anos. Então, pessoal, o que tem de loucura nisso aqui? A loucura que a gente pode falar sobre isso aqui
é que, eventualmente, existe a possibilidade de uso capião de veículo roubado, objeto de furto, que a gente pode aplicar ao uso capião de bem móvel extraordinária, que não demanda comprovação de posse justa, nem de posse de boa-fé e com justo título. Então, diante disso, pessoal, existe essa possibilidade, inclusive, na própria jurisprudência. Até vou fazer a leitura aqui para vocês. E, em relação ao uso capião de bem móvel ordinária, né, aí sim demanda justo título, a boa-fé, pode ser um compromisso de compra e venda, algo do gênero, né? Alguma possibilidade que demonstre, né, o porquê de tu estar com a coisa, né, que justifique a utilização da coisa. Então, olha só, deixa eu mencionar aqui para vocês. Questão polêmica se refere ao uso capião de veículo furtado, havendo acordo no Superior Tribunal de Justiça pela sua impossibilidade em caso de envolvendo a uso capião ordinária, mas no caso de uso capião extraordinária, não. Além disso, há quem entenda pela admissão do uso capião extraordinária, uma vez que cessa a violência no momento posterior à prática do ilícito, tendo início, a partir daí, a contagem do prazo legal. Ou seja, cessada a violência, a pessoa pode ver declarada para si a propriedade de um veículo objeto de roubo ou furto. Adotando essa posição a qual estou filiado, surgiu o arresto no ano de 2019 na Corte a merecer destaque. A apreensão física da coisa por meio de clandestinidade, furto ou violência, roubo, somente induz a posse após cessado o vício, de maneira que o exercício ostensivo do bem é suficiente para caracterizar a posse, mesmo que o objeto tenha sido proveniente de crime. As peculiaridades do caso concreto em que houve exercício da posse ostensiva de bem adquirido por meio de financiamento bancário, com emissão de registro perante o órgão público competente, ao longo de mais de 20 anos, são suficientes para assegurar a aquisição do direito originário de propriedade, sendo irrelevante se requerer se houve a inércia do anterior proprietário ou se o usucapiente conhecia a ação criminosa anterior à sua posse. STJ, setembro de 2019. Então pode. Claro, nesse caso, um terceiro teoricamente adquiriu o bem de outra pessoa. Mas aqui o STJ nem quis saber se ele tinha conhecimento do vício ou não. Nem era pré-requisito para fins de deferimento da usucapião. Apesar da regra geral de que o domínio de bens móveis se transfere pela tradição, em se tratando de veículo, a falta de transferência da propriedade no órgão de trânsito correspondente limita o exercício da propriedade plena, uma vez que torna impossível ao proprietário que não consta no registro tomar qualquer ato inerente ao seu direito de propriedade, como de alienar ou gravar o bem. Por tal conclusão, essa pessoa tem interesse de agir para propor a ação de usucapião extraordinária, aquele que tem propriedade do veículo registrado em nome de terceiros no Departamento Estadual de Trânsito competentes. Quando a gente faz a tradição, a gente não consegue, não há necessidade, né? Isso é outra situação, tá, pessoal? Eu li meio rápido, né? Mas quando a gente faz a tradição de coisa móvel, por exemplo, né? Ela já basta para transferência de propriedade. Mas, às vezes, eventualmente, não é feito isso no registro de trânsito, né? Essa transferência. E aí o STJ entendeu que essa pessoa que tem já a propriedade por conta da tradição tem interesse de agir em relação a uma ação de usucapião para ver declarada efetivamente a sua propriedade e eventualmente ter um registro do bem no seu nome no Detran, por exemplo. Então, isso às vezes pode ser importante justamente por isso, né? Porque às vezes fica essa discussão se é possível ou não. Além disso, pessoal, existe também a figura aqui da possibilidade da usucapião de valores depositados em contas correntes. Tem várias ações na justiça, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, de pessoas que eventualmente tiveram dinheiro depositado em sua conta bancária, ficaram ali bem quietinhos e depois de um lapso temporal de 5 anos, porque não existia o justo título, né? Depois de 5 anos, pretendem usucapião daquele dinheiro. Tem ação assim? Várias ações. Inclusive, em Santa Catarina, o pedido foi procedente em primeira instância, se não me engano. Eu não sei como é que tá em segunda instância. E no Rio Grande do Sul, foi improcedente o pedido, mas aí se continuou discutindo em relação aos juros da correção daquele valor. Porque, afinal de contas, era um valor muito alto. E os juros mensais, assim, é uma porrada de dinheiro. E aí se discute, pelo menos, a propriedade sobre aqueles juros. Mas aqui em Santa Catarina o pedido foi procedente de usucapião. Então tem várias ações nesse sentido. Porque às vezes acontece, né? Acontece muito disso. A minha irmã trabalha na Caixa Econômica e sempre menciona essas hipóteses. Então, pessoal, sobre o usucapião,
era isso. Na aula que vem, a gente passa a falar sobre direito de vizinhança, finalmente. E aí vocês vão ver que não tem mais tanta coisa. Essa parte de propriedade posse que é a mais pancadona. As nossas próximas aulas a gente vai concluir os conteúdos a princípio, né? Na mesma aula que a gente tiver, tá? É isso, pessoal, então. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, por favor, conversem comigo e hoje a gente se vê depois.